Fala aí, pessoal, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu não sei que horário você vai assistir esse episódio, mas tá valendo. Eu disse que esse iria ser um episódio diferente. O primeiro já foi, agora vamos falar de um assunto que é polêmico e todo mundo gosta, que eu tô ligado. Sempre nas minhas aulas, quando eu vou abordar esses temas, ninguém falta. É impressionante. Impressionante. É a aula que todo mundo vai querendo aprender alguma coisa, algum protocolo, mas aviso logo de antemão. Ninguém vai passar protocolo para ninguém aqui, viu? A gente só vai discutir sobre os assuntos, discutir um pouco da preparação e tal, porque é um cara que tem bastante experiência nisso, né? Eu tive a satisfação de ser ele é meu contemporâneo de graduação de Educação Física. A gente se formou junto e hoje o cara está aí. Fisiculturismo aqui em Pernambuco, o cara é reconhecido. Tem mais de 60 títulos aí como atleta, tem mais de 120 títulos como treinador. Então o cara saca de preparação e saca de manipulação, né, de algumas substâncias aí. É exatamente isso que a gente vai discutir hoje. Ele é graduado em Educação Física e nutricionista. Ele é especialista em treinamento para bodybuilder, né, e também em nutrição esportiva. Então, a gente vai ter uma aula agora. Já aproveita para deixar o teu like, segue o canal, ativa o sininho que logo mais esse episódio vai estar disponível lá para você, na íntegra, beleza? João Matheus, prazer mesmo estar aqui. Irmão. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Vamos lá, né? Falar do que o povo gosta. Vamos nessa. Vamos falar um pouquinho aí O tema de hoje é o seguinte, a gente vai falar um pouco de substâncias anabolizantes e os famosos peptídeos, que é o que está no hype do momento aí, né? Muitas pessoas vêm me procurar para saber. Eu já tenho algumas imersões que eu dou falando sobre Mounjaro, Ozempic, mas esse cara aqui é o mais indicado para falar com profundidade, porque ele vivencia isso todo dia. Ele já tem algumas condutas de tratamento ali para alguns pacientes, né? Visando emagrecimento, visando performance. Então ele está utilizando esse tipo ele está ali no meio e entende um pouco mais sobre algumas substâncias que estão sendo comercializadas e outras que também estão sendo demonizadas, vamos dizer assim. Mas a gente está aqui para desmistificar isso hoje, beleza? Então, por que, Matheus, esse assunto hoje, na tua visão, por que hoje gera tanta curiosidade da galera? Cara, assim, eu falo perante a minha prática clínica, né? Eu não falo nem agora da área voltada para o esporte, mas para a minha área clínica. Já fazem mais de 10 anos aí que eu estou imerso no meio do bodybuilding, né? Foi o esporte que eu mais pratiquei, tanto como atleta como treinador. Também treinei alguns atletas de outras modalidades, como boxe, Carol Naka, que hoje está na seleção brasileira de boxe, foi top 12, foi top 3 do campeonato mundial. Eu treinei ela até um certo tempo, né? Até ela entrar na seleção, porque ela é obrigada a treinar com os preparadores de lá. Né? Treinei alguns atletas de jiu-jitsu também, mas minha especialidade de fato é o bodybuilder. E o que é que eu observo isso na prática clínica até hoje? Passa ano, entra ano, sai ano, e a galera ainda continua achando que o segredo tá na porra de um bujão. Sabe? Então, geralmente, qual é o perfil do paciente que busca usar isso? É aquele cara ou aquela mulher que ele tenta de tudo, mesmo tu dizendo que o básico é dieta, treino, descanso, hidratação, entendeu? Que uma ampola não vai substituir o trabalho duro de nada. Perfeito. Você pode tomar. Eu acho que eu vi até no vídeo teu que tu postou, a única garantia de usar esteroide ou peptídeo é colateral. Colateral, velho. Exatamente. Todo o resto não é garantia de nada, velho. Tudo vai depender do teu esforço. Agora, qual é a parada? O esteroide, ele é um aperfeiçoador de performance. Então, qual é a tua performance hoje? É correr. Se tu faz o uso, tu faz para correr melhor. Sim. Se tu pega o nadador Phelps, por exemplo, a performance dele era nadar. Então ele tomava, usava, né? Ele foi campeão olímpico, não caiu em nenhum doping, até onde eu sei. Mas se ele fosse usar, seria para nadar melhor. De Bolt, que eu acho que caiu no fim da carreira dele ainda. Chegou a cair, foi para correr melhor. Agora, qual é a performance do fisiculturista? É ganhar músculo, cara. Então se associou isso do esteroide ao ficar grande, né? Mas não é bem aí. E aí a gente tá aqui hoje para falar um pouco sobre isso e também para dizer que, para vocês terem bastante calma, né? Porque ninguém engordou do dia para noite e também não vai emagrecer do dia para noite. Exatamente. A gente, no decorrer desse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos embora. Porque eu sempre toco nesse assunto, né? Porque vai, não vai, o pessoal me aborda ou vem perguntar no Instagram alguma dúvida. Professor, o que é que eu tomo, o que é que eu não tomo? E foi exatamente o que ele acabou de falar aqui, né? O básico, ele está sendo negligenciado. Muitas vezes a pessoa não tem uma cultura de se alimentar bem,
de regular sono, de se ligar em hidratação, que isso aí são... O exercício por si só é um hábito angular, né? Isso. A gente precisa de outras variáveis para poder a gente amplificar resultado, que é um fato, né? Que muitas pessoas não gostam nem de tocar nesse assunto, que é um amplificador de resultado. Não tem para onde correr. É o que facilita. Né? É o que facilita. E o que é que a gente procura dentro dessa cultura, né? É falar o que é que eu procuro abordar com os meus alunos ou com o pessoal na faculdade. É tipo, beleza, meu irmão, você quer fazer o uso, a gente não vai fazer apologia, mas eu não vou ser também hipócrita de dizer para você que o negócio não traz benefício, que traz. Traz. Claro que traz. Né? Mas só que a gente precisa levar em consideração o sacrifício que você precisa fazer e outra, o preço também que você está disposto a pagar. Né? Porque isso vai cobrar uma hora. Isso. E a gente bota preço aí não só como dinheiro, tá, gente? E aí preço entra como principalmente tempo, abdicação. Exatamente. Eu falo voltado mais pro bodybuilder, por exemplo, até Fábio agora tá fazendo um ciclo de maratona para correr, então ele tá tendo que treinar como nunca, né? Então assim, quando a gente fala de fazer uso para fins competitivos, né, a parada é totalmente diferente para fins recreativos, mas como o Fábio acabou de falar, uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai chegar. Não importa se você faz uso com cautela, sem cautela, a gente tem como amenizar essa conta. Exatamente. Isso é fato. E aí é muito conhecimento mesmo, né? Mas a gente precisa ter a consciência de que, será que pro resultado que eu quero é realmente necessário usar? Né? Porque exatamente. Eu atendo muito paciente que quer fazer uso, mas o objetivo daquela pessoa é tão próximo, velho. Eu falo, não vale a pena. Que é exatamente essa próxima pergunta. Tipo assim, de acordo com tua prática clínica, né? Depois tu começou a atender nutrição, a conduta ali, né? Como é que tua conduta em casos clínicos e caso performance? Como é que tu faz essa diferenciação ali? Vamos lá. No caso de performance, né? Como eu já falei, eu atendo mais atletas voltados para o bodybuilding, né? Hoje eu atendo menos atleta, né? Mas já chegou uma época de eu levar para um campeonato só 15 atletas, né? Era uma loucura. Mas assim, dentro para prática de performance, não tem como dizer que o cara não usa. O cara usa, principalmente para o fisiculturismo, gente. Exatamente. O fisiculturismo é um esporte que você vai precisar usar. Quer competir natural? É só pagar, você vai subir, mas não vai ficar nas cabeças. E eu acredito que ninguém quer competir para ficar entre os últimos. Exatamente. Agora aqui em Pernambuco está chegando uma federação natural, a primeira federação natural daqui do estado. Não sabia. O campeonato Pernambuco vai ser em abril, se eu não me engano, um campeonato só para natural e já vai dar cartão profissional. Eu achei isso massa, né? Tendo em vista que esse número de naturais aí vem crescendo cada vez mais. Sim. E as pessoas falam que são naturais como se fosse, né? Orgulho e tal, mas assim, né? O ruim é você tomar e parecer natural, né? Aí é feio. Né? Mas aí, quando parte para clínica, de fato, como é que eu avalio, velho? Vamos falar primeiro de homem, porque tem uma diferenciação, a galera aí não sabe, de homem para mulher. Sim, beleza? Sim. Então, assim, para homem, geralmente, quando o cara chega para mim, marca uma consulta comigo, eu faço todo um recordatório alimentar, todo um recordatório de dia dele, e o cara ali tem menos de que 30 anos, ou até 30, 31, eu observo na maioria dos casos que não há a necessidade de entrar com recurso ergogênico. Por quê? Se você faz um ajuste na dieta do cara, na rotina do cara, porque geralmente esses pacientes, a rotina é toda bagunçada. Exatamente. Não dorme direito, não come direito, e aí, consequentemente, você vai ganhando tecido adiposo. Tecido adiposo é tecido inflamatório, você fica todo inflamado, e aí sua testosterona tende a cair. Beleza? Então, geralmente, quase 100% dos casos de pacientes menos de 30, 32 anos, eu consigo ajustar a rotina, dieta, treino, hidratação, e a teste do cara volta a subir. Em alguns casos, sem uso de nada, só ajustando rotina. Boa. Tá? E geralmente esses pacientes, não é aquele paciente que quer ficar grandão, é aquele cara que quer emagrecer. O cara só quer emagrecer. Então, o cara que quer emagrecer, pra que eu vou usar esteroide com o cara? Não há necessidade. Não faz sentido nenhum, porque depois que tu injeta, nunca mais tu é o mesmo, pô. Nunca mais tu é o mesmo. Aí entra aqueles caras que já tem mais de 35, mais de 40. Chegou um cara pra mim recentemente, um paciente, que a testosterona dele tava 78. Ele tinha 43 anos. Puta que pariu. Ele tava bem propício a jogar beach tênis, né? E usar calcinha. E usar calcinha, né? Pintar unha, talvez, né? Porra. Mas aí, o que foi? Nesses casos, esse cara, segundo ele, né? Ele já se alimentava bem, porque a galera vai alimentar bem da galera. Como direitinho. Como direitinho, né? Beleza. Uma bolacha no café da manhã. E aí, nesse cara, a gente... Mesmo nesses casos, gente, a minha primeira conduta nunca é entrar com solução medicamentosa. Nunca. Regular o básico. É regular o básico. Exatamente, porque, às vezes, regulando o básico, velho, o cara já vai dizer, porra, eu tô bem melhor. E aí o cara volta para outra consulta e diz, e aí, realmente você acha que precisa?
Alguns dizem que não precisa mais, e aí, porra, tira essa possibilidade. A cara, não, eu quero. E aí, é 100% unânime, tá? Eu não vou falar dó, não vou falar nada, mas cara que não quer competir, que quer fazer uso, testo. A base. A base, é só testo. De 300, 500 miligramas ali o cara usa por semana, acabou. A gente fica acompanhando por exame, por quê? O cara usa teste, se o cara usa 250, 300 testes por semana, a teste dele vai para bater em 1.500, 1.800 nanogramas por decilitro no exame. E aí, pode ser que venha a ter algumas alterações? Pode. Mas se vier a ter, é muito fácil da gente corrigir, porque a gente só está usando uma coisa. Sim, entendeu? Sim, então, assim, geralmente é um aromatar, fica aromatizando, o estradiol sobe um pouco, etc. Perfeito. O DHT pode desajustar um pouco, e aí é fácil da gente manipular isso. Diferente quando o cara tá usando 4, 5, 6 substâncias que tem. Aí já é, o cara parece um cyborg, né? Uma farmácia ambulante, usando remédio que só pua. E aí já é mais difícil, porque a gente de fato não sabe o que é que tá causando ali no cara. Mas, de modo geral, o que diferencia a prática clínica da esportiva é isso. A clínica a gente tem como primeiro alinhar a rotina. Para a prática esportiva, o cara já vem com a rotina ajustada, velho. Um atleta não tem rotina. Ele só está querendo o plus. Ele só está querendo o plus. Um atleta não vai chegar para tu com a rotina desajustada. É muito difícil. Não chega, velho. Pronto, tu falou dessa substância base, né? O pessoal sempre tem essa dúvida. Professor, qual a diferença de um para o outro? Aí, como tu já está direto nessa... Que tu, assim, se aprofundasse um pouco, falando da diferença de cada um, né? Tipo, testosterona, nandrolona, oxandrolona... Esses princípios ativos ali, o que é que cada um tem ali de função principal e onde é que ele... Tá. Qual o momento que tu... Primeiro de tudo, a gente precisa entender que nenhum esteroide vai te fazer secar. Porque muita quer que eu tome para secar, quer que eu tome para inchar. Nenhum esteroide ele vai te fazer secar. O que vai te fazer secar é dieta, baixa caloria. Acabou, déficit calórico. Tá bom? E a gente primeiro precisa diferenciar as testosteronas. Porque testosterona não é só testosterona. Muda o éster. E a gente tem éster de meia-vida curta, como o propionato de testosterona. A gente tem éster de meia-vida mais longa, como o cipionato e o enantato. E a gente tem o que seria o blend, a mistura desses, que seria a durateston, né? E aí depois a gente vem para os 19-nor, que a gente chama, que é a decanoato de nandrolona, a famosa deca, e a trembolona, né? A trembolona tem uma particularidade que ela tem um efeito neurotóxico. Como assim, Matheus? Ele destrui neurônio. Ponto. A trembolona destrói neurônio. E aí o que eu vou falar pra vocês agora não foi em estudo, não foi nada, fui eu, tá? Então assim, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, ou eu fiz, ou eu testei, pra poder prescrever pra alguém. Fábio sabe, né? Então assim, eu fiz uso pra competir, eu comecei a usar a trembolona pra competir em 2016, foi o meu primeiro contato com a substância, 2016, há 10 anos atrás. E eu cessei uso ano passado, que foi minha última competição. E eu digo pra vocês, sem medo de errar, eu não vou nem de 10 anos atrás, de 3 anos pra cá, Matheus não é o mesmo. Eu falo de questão neurotóxica mesmo. Você se sente mais burro. A parada é essa. Você fica mais burro. Caralho, velho. Mas se tu estimular, a gente tem como estimular a neuroplasticidade, velho. A gente não tem como criar neurônio novo. Neurônio que morreu, acabou, velho. Então eu vejo muito boyzinho aí usando trembo. Porque trembo é boa pra caralho. Não vou dizer que não, pô, é muito bom. Entendeu? Para efeito estético, de força, densidade, maluco, queima de burro. Ela tem um poder assim que, junto com a dieta, com o treinamento, déficit calórico ali, a lipólise dela fica sinistra. Fica assim. Tem um estudo, um dos poucos estudos feitos em ratos com a trembolona. Um dos poucos estudos, acho que só tem 2 estudos de trembolona, eu acho. E pegou 2 grupos. Pegou um grupo e deu trembolona em rato, tá, gente? O comitê não permite fazer uso humano dela. Realmente não tem, sim. É medicamento criado por algum meio, não, a trembolona não. Tá ligado? Fizeram um estudo em rato, botaram um grupo de rato não tomou nada e outro grupo tomou. Ela, não sei a dose, não vou lembrar. E aí esse grupo que tomou, ele não fazia atividade como um grupo que ficou sem tomar. E o grupo que tomou, ele teve uma perda de gordura maior do que o grupo que tomou. Então você vê o efeito lipolítico dela. Mas ela, na mesma medida que ela te dá, ela também te tira. Velho. Entendeu? A gente tem também a boldenona, por exemplo. E a boldenona, ela tem um efeito de já te deixar mais down. Né? Eu tenho relatos de pacientes que com o uso ficaram depressivos. Depressão, Depressivo mesmo. Então assim, a boldenona te deixa mais down e a trembolona te deixa mais, eufórico. Fala rage de trembolona, né? Não caia nessa. O hormônio, ele só realmente... mostra quem tu é. Se você é um cara que é raivoso, que é estressado por dentro, em algum momento você vai explodir. Agora, se você é um cara mais tranquilo, não é um negócio desse pra fazer tu matar um. Não vai. Não chega a esse ponto. Não chega a esse ponto. O que mexe muito com a cabeça do cara é a fome. A fome associada com isso realmente é meio foda.
Mas de resto, e a gente tem também as drogas, que a gente chama no fisiculturismo droga de finalização, que a gente usa mais do meio pro final ali, que é uma droga para dar um acabamento. E aí entra com o Masteron, que ela até tem um efeito de anti-aromatase também. A gente tem o estanozolol, muito conhecido, acho que pela galera, é uma das drogas mais antigas que tem. Sim. A gente tem também aí NPP, que é o fenilpropionato de nandrolona. O que é isso? É uma deca com carbono a menos. E esse carbono a menos faz ela dar uma retenção menor do que o decanoato comum, entendeu? Então, assim, a gente tem uma gama meio que grande de esteroides anabolizantes, mas que ambas são usadas em determinado período de uma preparação, falando de fisiculturismo. A gente tem também alguns termogênicos, por exemplo, o clenbuterol, né, que ele dilata o brônquio, né, é um broncodilatador para equino, e ele também pode entrar como uma substância esteroide anabolizante. Aí, tem efeitos anabólicos de forma direta, não. De forma indireta, sim. Para a construção de massa muscular. Massa muscular, né? Só de forma indireta. De forma direta, não. Mas ele aumenta a oxidação. Sim, né? sim. Então, assim, é um dos termogênicos mais fortes, porque, além disso, ele aumenta em até 30% a tua taxa metabólica basal. Então, imagina que tu gasta 2.000 calorias normal no teu dia, tu pode aumentar isso para até 2.600, só de ficar parado. Eu vi isso num estudo recente falando disso. Aumenta até 30%, é absurdo, absurdo. Exatamente. Aí, fala um pouquinho, né, de cada uma. O mecanismo de ação, é como ele bem falou aqui, né, vai depender muito do período que o cara tá na situação de preparação ou no objetivo do cara, né? E qual a ligação, né? Essa ligação entre aumento de síntese proteica, receptor androgênico, redução de catabolismo, qual é a relação direta lá? O principal intuito que a gente tem ao usar esteroide é o anticatabolismo. Entendeu? Certo. Porque o fisiculturista, propriamente dito, eles fazem dieta muito baixa em caloria por muito tempo. Então, por exemplo, eu já fiz dieta de 900 calorias por 21 dias, próximo de campeonato. Que pariu. Então, imagina um cara fazer esse natural, ficar só cabeça. Zumbi, não tem condições, zumbi, né? Então, a gente usa ele para também ter esse efeito anticatabólico, principalmente no final da preparação. Sim. No começo da preparação e na fase de off-season, que é a fase onde a gente constrói massa muscular, a gente tem aí um intuito de anabolismo mesmo. Por quê? Todo mundo já ouviu aquela frase, né? No pain, no gain. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Por quê? O dano que tu causa dentro de um treinamento, ele só é convertido em hipertrofia depois que esse dano é cessado. Depois que esse dano é cessado, que ele se converte em hipertrofia. Então a gente precisa aí, de fato, aumentar a síntese proteica. Por isso que o cara que faz uso de esteroide, ele não precisa ter uma proteína de 3 gramas por quilo corporal na dieta. O cara, eu já preparei atletas com 1,6 gramas, 1,7 gramas, porque a síntese proteica do cara já é otimizada. Não existe a necessidade dessa proteína ser tão alta, porque ele já está fazendo uso de esteroide. Não vou nem entrar no mérito de quantidade de carboidrato e proteína na dieta, que o carboidrato é poupador de proteína, isso é assunto para outro momento, mas no efeito de síntese proteica e anticatabolismo, velho, a gente usa principalmente para isso. Que, inclusive, eu vi um artigo recente falando exatamente disso, tipo, dependendo do que você estiver utilizando e o momento que você está numa preparação, por exemplo, o que você tem já de aporte nutricional, você não é nem necessário você usar o whey, por exemplo. Não é nem necessário, né? O whey, hoje em dia, a gente usa pro cara que gosta de um doce, pro cara que tem uma rotina corrida. Exato. Aí o cara tem que fazer uma refeição rápida Porque ali. muitas vezes a pessoa pensa que o pessoal em casa deve pensar a mesma coisa, que tem que suplementar o whey de todo jeito. De forma nenhuma. Em alguns casos nem precisa, Nem precisa. Agora sim, a gente vai entrar no assunto de peptídeo daqui a pouco, e a gente vai falar de tirzepatida, retatrutida, ozempic, etc. O whey, ele se torna meio que necessário para algumas pessoas que fazem uso desses medicamentos, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Exatamente, beleza. Só pegando esse gancho, né? Você falou de ação fisiológica e tal, mas só que é um ponto que é a minha crítica, inclusive, a algumas condutas médicas, não todos, logicamente, né? Mas é falar sobre os efeitos colaterais, que muitos médicos não fazem. Eles muitas vezes prescrevem a substância para a pessoa, que hoje em dia tá tipo assim, tá ficando um negócio bem banalizado, né? E não, aí eu pergunto, ó, ele te explicou o porquê disso aqui, tu vai tomar isso, isso e isso? Não, só passou e... O que eu pego muito em consultório, os piores protocolos que eu pego é de nutrólogo. Os piores. E geralmente, acho que tu já deve ter visto, é o seguinte, ele passa o protocolo e já passa uma receita de manipulado para controlar os possíveis colaterais que tu vai ter. Mas, vê, não é porque uma substância dá um colateral A, B e C que tu vai ter o A, B e C não, velho.
Tu pode ter só o A, ou Exatamente. só o B. E às vezes um medicamento desse, para suprir um colateral desse que tu nem vai ter, pode já alterar outra coisa em tu. Entendesse? Então, por que é que eu vejo muito? É típico de nutrólogo. E aí, se tiver alguém que tem um nutrólogo, vai ver se vai ser receituário. O cara vai lá e prescreve testosterona e masteron. 1 ml, 1,5 de cada por semana. Aí, paralelo a isso, ele já prescreve xantinon. Xantinon pra fígado é foda. É melhor tomar acetylcisteína, gente. Tá? Aquele anti-expectorante mesmo. Aí o cara prescreve anastrozol todos os dias para converter para impedir, né, a aromatização. Só que, vê a merda, velho. Quanto mais tu diminui o teu estradiol, menos fica a tua libido, tuas articulações ficam mais ressecas. Aí vem um cara desse, às vezes um cara desse tem muito receptor, ele não vai converter quase nada de testosterona para estradiol. Aí vai usar essa porra. Aí zera o estradiol do cara, aí o cara tá sem libido, aí já interfere no relacionamento do cara, aí o cara tá com as articulações ressecas, corre risco de ter uma lesão treinando. A fratura, uma né? fratura, Sei lá. Ou qualquer coisa pode acontecer com o cara, uma ruptura, Exatamente. enfim. Então, assim, às vezes cabe aquela observação médica, velho. Meu irmão, vamos fazer isso, vem daqui a 30 dias. Vamos ver, né? E aí, as pessoas começam... Chega lá, ó, meu nutrólogo passou isso aqui. Aí eu amasso, jogo no lixo, todo mundo fica assustado, né? Porque médico é Deus. Porra nenhuma, estudou pra lá, aqui é comigo. Né? E aí, vários pacientes meus, até casos, velho, de hipotiroidismo, eu tratei. Porque o cara prescrevia T4 só pro... Geralmente, quem tem hipotiroidismo, o tratamento é só com T4, se você observar. Sim. Só que o T4 ele tem uma conversão lenta. E aí eu tinha vários relatos de pacientes que diziam, pô, eu continuo fazendo um tratamento, só que o meu TSH tá dando alto. TSH é o hormônio que estimula a tireoide, né? E o meu T4 livre, que é o que conta de fato para ir o T3 reverso, eles estão baixos. Eu falei, mas é que tá, pô, teu TSH tá alto, isso se chama feedback negativo da tireoide. O teu hipotálamo tá dizendo, ó, olha, produz T3, T4, produz T3, T4. Aí teu TSH sobe, mas não responde lá no T3 reverso, T4 livre. E eu dizia, vamos somar isso com T3? E aí a pessoa vai isso e a pessoa fica boa. Então, tipo assim, eu acho que falta, não são todos, claro, mas falta essa observação médica. Sim. Hoje em dia. Que hoje em dia, assim, né, é outra crítica que eu faço, que esse mercado tá ficando, do mesmo jeito que o mercado da gente, né, educação física, nutrição, tá ficando, já tá meio que, vamos dizer, prostituído, sem aspas. Né? Sem aspas, né? E esse mercado também, velho. Porque muitas pessoas estão procurando fazer a medicina para ir para nutrologia por conta disso aqui, ó. E outra, a real é essa. E outra parada, boa parte dos nutrólogos não são nutrólogos. Fazem clínica geral e fazem um curso de fim de semana de nutrologia. Não é especialização, Se você né, botar véio? o CRN lá no sitezinho, vai puxar a especialidade do cara. Exatamente, né? Aí eu bato sempre na tecla, porque, vê, tem um aluno meu que ele chegou, não sei qual é a tua visão sobre isso, mas pelo que eu fui procurar ver e pelo que eu já vinha estudado, tipo, ele passou manipulado, é a mesma coisa, mesmo conduta. Sempre, tudo mascarado. Chegou, começou a botar uma oxandrolona no cara, tal, beleza. E passou duas injeções manipuladas para ele fazer lá na clínica dele. Clínica. Aí eu, tá. Tem o que nessa injeção aí? Aí ele disse, não, tem uma que é de BCAA. Aí eu disse... BCAA injetável. BCAA pra quê? Aí eu perguntei, pra quê? Aí ele fez, não, ele disse que era pra fazer. Ele não te explicou pra quê? Não. Não explicam. Aí ele, pra quê? Aí eu fui lá explicar pra ele, ó, BCAA, mesmo suplemento... É totalmente dispensável. Pois é, porque é um aminoácido de cadeia ramificada não essencial, porra. A gente já produz. Já produz, porra. Entendeu? Aí eu disse, mas ele agrega valor na consulta dele, dando uma injeção a mais ao cara, porra. Exatamente, velho. Aí, porra, meu irmão, pra que o cara passou um negócio desse? Para agregar valor, porra. Entendeu? A parada é exatamente beleza, essa. Mas... E é caro. Uma consulta com um cara desse é cara, porra. E ultimamente eu tô naquela fase do tio chato, né? Que como você vai ter uma expertise técnica assim, você começa a ficar chato para as coisas, mas a função da gente é exatamente essa. Orientar, claro. E outra coisa que eu acho muito errado nisso, velho, faz o uso com o cara e tira. Não faz desmame? Não, tipo, vamos usar por 8 semanas, aí tira. Hoje mesmo eu atendi lá da CIA um paciente meu, atendi ele, a esposa dele, e ele disse que veio de uma médica nutróloga, e ela usou por 12 semanas com ele, Deposteron, 2 doses por semana, dá um total de 400 miligramas, e depois parou, velho. Aí o cara tava sem libido, crash hormonal da porra. Lógico. Falei, meu irmão, é lógico, porra. O cara já tem seus 42, velho. Então, tipo assim, bicho, vamos fazer o uso contínuo mais consciente. Sim, entendeu? Quer parar, mas faça um desmame. Faz um desmame, porque a galera aí, ela se engana muito de, é só uma dura.
É só 1 ml. Meu irmão, 100 miligramas, 1 grama, vai inibir teu eixo de qualquer Pois jeito. é, meu irmão. Vai mexer em tudo, mexe todo em jeito. tudo, acabou. Usou uma vez, acabou, inibiu o eixo. Acabou-se, velho. Aí tem essa questão também da supressão do eixo, como tu falou, né? Atrofia testicular. São outros fatores de efeito colateral que não é dito e precisa ser dito, né? Tem alguns casos de infertilidade também, que a pessoa, o homem, muitas vezes tem que fazer um tratamento com HCG, não é isso? Para poder voltar. Eu tô fazendo esse tratamento agora, eu posso falar com... Infertilidade, né? Porque durante muito tempo você usou, né, essas substâncias, aí, querendo ou não, tem uma queda não, né? O seu organismo, ele passa a não produzir mais. É uma analogia que eu sempre faço. Imagina que eu venho aqui todo dia e te dou R$1.000. R$1.000. Vai chegar uma hora que tu vai dizer, bicho, não vou trabalhar mais. Pra que se ele me dá R$1.000 todo dia? Tá dia? pingando na conta. Exatamente. Toda, né? Aí o corpo é a gente, porra, ele tá mandando de fora pra dentro. Eu não vou mais produzir. O corpo é sacana, velho. O corpo é ligado. Aí ele para de produzir. É supressão do eixo HTP. Todo mundo já ouviu falar isso. Só que através disso vem uma atrofia testicular fodida. Fica só o taco. Só o taco. A bola encolhe, mano, não fica nada, né? Eu fiz o uso por 11 anos em uns quebrados, quase 12, e aí eu decidi ser pai agora, recentemente, eu e minha esposa. Massa. E aí eu fiz um desmame bem certinho, velho, bem certinho mesmo, passei de agosto, setembro até janeiro agora, desmamando, velho, até ficar uma aplicação quinzenal e uma trimestral para poder sanar. Sim. Mas, meu irmão, quando tu... O espaço, né, entre tu fazer uma aplicação de, sei lá, 125 mg por semana e tu parar, é sinistro. Sim, com certeza, pô. O desempenho... É uma queda vertiginosa aí. Não, total aqui, um invertido que vira um P, sabe? E aí eu, por tanto tempo usar, eu nem lembrava mais como é que era viver sem, velho. Nem lembrava mais. Depois eu cheguei pra minha esposa e falei assim, cara, é assim que a galera vive, velho. Que merda, velho. Até cheguei pra tu na academia e falei, meu irmão, na merda. Né? Mas aí, como é que é feito esse tratamento? Tem como voltar? A parada não é que o uso de esteroide ele vai causar, de fato, a infertilidade, mas ele vai diminuir a fertilidade. Eu tenho vários pacientes meus que engravidaram suas esposas fazendo uso. Alguns eram até atletas. Né? Outros realmente não engravidaram e acabou, tem que fazer o tratamento. No ano que passou, 2025, eu devolvi a fertilidade de 4 pacientes meus. 3 atletas e um não atleta que fazia uso recreativo. Boa. Né? Eles conseguiram engravidar, só que nenhum desses casos eram tão complexos quanto o meu. Porque o meu são quase 12 anos de uso consecutivo sem pausas. Véio. E aí, de fato, é um tratamento que vai além de fármacos. Sim. Vai também estilo de vida, rotina, o quê? Falar o que eu estou fazendo agora. Long Jack, zinco, peguei tudo importado, que a Anvisa daqui não libera em doses maiores, né? Então, Long Jack e zinco são fitoterápicos que são para aumentar a tua produção de testosterona natural. Em relação a HCG também, em doses bem grandes até, 500 UI, 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Estou usando também Clomid, com o intuito de melhorar. Sim. E em relação à dieta, eu acho bem interessante, a galera tem muito medo de gordura saturada, velho. De comer gordura saturada na dieta. E aí, azeite, queijo, gema de ovo. Aumentar o nível de gordura. Aumentar o nível de gordura e aumentar o nível de proteína e deixar o nível de carboidrato médio para baixo. Ah, é para secar? Não, é só para tu atacar a cascata do colesterol. Se você estiver em casa e digitar no Google assim, cadeia de testosterona. Pega a foto da cadeia de testosterona. Depois digita cadeia de gordura saturada. Pega a gordura. É uma continuação. Sacasse? Interessante, é mesmo, velho. Por isso que o cara, quando é hormonizado, ele não precisa fazer uso de gordura muito alta na dieta, porque ele já faz uso de esteroide. Cara. Verdade. Só que quando tu tá natural, que é o meu caso, agora, velho, eu subi a gordura da dieta, eu tô fazendo 3 refeições ao dia em um jejum de 14 a 16 horas. O jejum, primeiro, por causa da minha rotina, eu não tenho tempo de estar comendo tanto, e foram tantos anos comendo 6, 7, 8 vezes no dia, que você começa a saturar de tanto estar comendo. Né? Então, faço 3 refeições no dia, todas com gordura alta. E carboidrato médio e proteína. Tu sentiu algum desconforto intestinal, assim, tipo, logo no início? Tipo assim, deu uma, sei lá, uma diarreia, disenteria, alguma coisa assim? Não, porque eu tenho uma síndrome de intestino irritável, né? Que é uma irritação, e essa porra não tem cura. Então é uma doença que ela é emocional. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, eu tiver uma emoção muito forte, ela ataca. E como é que é essa síndrome? Eu tenho uma diarreia seguida de uma constipação. Entendi. Sacasse? Ou uma constipação seguida de uma diarreia, sempre um dos dois. Só que quando eu fiz esse ajuste na dieta, eu não senti nada. Por quê? Quando eu te falei, eu já vinha desmamando desde o ano passado. Então, desde o ano passado, eu já venho tentando manobrar uma rotina na qual eu sabia que seria preciso agora, para não ficar alguma coisa muito radical da noite pro dia. Fazer o corte. Entendeu? Se eu vim desmamando direitinho, já vinha ajustando a dieta. Fiquei com receio, confesso que eu nunca fui um cara adepto de gordura alta, nem nas prescrições, nem para mim. Mas aí eu fiz em mim, testei alguns pacientes naturais e, velho... Muito bom, né? Muito bom. Tem um paciente natural, ele tem 22 anos, ele fez um exame de teste recentemente, a taxa dele deu 870 e pouco. O cara natural, pô, tá topado, entendeu?
Para 22 anos. 22 anos, porra. Tá ótimo. Tá o cara não ótimo. faz uso de nada, entendeu? Tá Então, ótimo. assim, vale muito a pena fazer esses ajustes. Ah, Matheus, em quanto tempo a fertilidade volta? Não sei. Pode voltar 1 ano, 6 meses. No máximo 1 ano e meio volta. Mas qual é a parada? O esteroide, como eu estava falando, eu não concluí o raciocínio, ele não deixa você infértil, ele diminui a fertilidade. Teve um paciente meu que ele fazia uso, e ele estava desmamando, estava tentando engravidar a mulher, ele fez um espermograma. Uma onda que saiu naquela película que eles fazem a leitura, espermatozoide sem cabeça, sem rabo e Que fraco. onda, velho. Então, por exemplo, quando o cara ejacula ao invés de um jato, morto, Entendi. fraco, não tem força para chegar no útero. E os espermatozoides muito deformados. Então ele Entendi, causa uma velho. deformidade também de espermatozoide, entendeu? Não é de fato que ele fica infértil. Não, ele diminui Entendi. muito a fertilidade. Diminui a produção e a Isso. força, vamos dizer assim. né? Não, exatamente isso, entendeu? Massa. Vê, pegando esse gancho de gorduras e tal, a gente entra para aquele cenário que hoje está o boom do momento aí, né? Muita gente falando, muitas vezes fala até o que não sabe sobre, que são os famosos peptídeos, velho. Chegou para dar uma revolucionada no mercado aí, porque tem várias empresas que não são do ramo, o ramo fitness, vamos dizer assim, ramo alimentar, ramo bebidas, que já estão se adaptando à parada, porque tem alguns peptídeos, tipo os mais famosos, Ozempic, Mounjaro, que estão sendo utilizados para tratar várias compulsões, além do emagrecimento, tipo compulsão por álcool, por comida. E isso está mudando o comportamento do mercado. Total. Tá ligado? Aí eu queria que tu falasse para a galera aí como tu tá trabalhando os peptídeos hoje e o que são peptídeos, que muita gente, por incrível que pareça, muita gente nem sabe o que é. Vamos lá. Os peptídeos que a gente vai falar aqui nesse momento são os análogos, né? Que são as canetas emagrecedoras. E aí a gente tem Ozempic, Tirzepatida, que é o Mounjaro, a gente tem a Retatrutida, que é a mais nova agora. A gente tem um também que tá muito pouco falado, que é o Supli 4 alguma coisa. Me corrija se eu estiver errado. É Supli alguma coisa o número, eu não vou lembrar agora. Supli 4. Supli 4, né? Exatamente. Pronto. E aí a gente tem essas canetas emagrecedoras, no fato. O Ozempic aqui é muito pouco usado, porque ele atua só em um análogo, né? Ele atua só, se eu não me engano, no GLP-1. Sim. Posso estar enganado, mas só no GLP-1. A gente tem a Tirzepatida, que é o Mounjaro, que aí é a que pipocou, é a que deu esse boom, que ela atua no GLP-1 e no glucagon. No glucagon não, no GLP-1 e no GIP. Isso. E a gente tem a Retatrutida, que para mim veio para mudar o jogo, que ela atua no GLP-1, no GIP e no glucagon. Se você pegar um usuário de Tirzepatida, de Mounjaro, e tu vê um cara que ele não come direito, porque a galera tá fazendo isso, é um erro fodido. É tomar para não comer, velho. E daqui a pouco eu vou falar uma parada que pode reverberar na vida de vocês daqui a pouco, que fazem isso. Mas a galera que usa Mounjaro e não come direito, é muito comum tu ver esses usuários com energia baixa. Com certeza. Fraco, debilitado, aquele aspecto de doente. Mas se tu pega um usuário de Tirzepatida, de Retatrutida, e ele tá seguindo a mesma ideia de não comer desse cara, você não vê ele com esse mesmo aspecto, por conta da atuação do glucagon. O que a glucagon faz, a grosso modo? Ela pega a tua gordura em reserva e joga para a corrente sanguínea para ser usada como fonte de energia. É a diferença da Tirzepatida. É essa. Veja a ação, né? Veja. Entender se qual é a parada. Então, assim, eu recentemente, acabei essa semana. Eu testei a Retatrutida com dose de 5 mg por semana. Irmão, foram 14 quilos perdidos em 7 semanas. 14 quilos perdidos. Tive uma redução de volume porque eu parei de usar esteroide. Parei de usar teste, etc. Mas se eu tivesse continuado pelo menos com teste, eu teria mantido um volume sinistro. E assim, gente, é mágico. É mágico. Tem alguns pacientes meus que são atletas, estão usando também, e os caras secam e o peso dos caras continua. Não tem efeito anabólico. Não tem efeito anabólico. Mas, velho, é sinistro de verdade. E aí, qual é a parada? O Ozempic a gente usa pouco aqui, por conta dessas duas outras, e a gente tem a Tirzepatida e o Mounjaro. E a Retatrutida. E aí, esses análogos de GLP-1, glucagon, no caso da Retatrutida, e... talvez eu esqueça o nome do outro. Supli 4. Não. GLP-1, glucagon e o GIP, né, que é no caso da Tirzepatida ou Mounjaro, tá? O nome de substância só muda. E aí, o que são esses fatos? A galera tá usando muito isso para o controle, feito o Fábio falou, de vícios. Já tem estudos que comprovam que o uso de Tirzepatida, do Mounjaro, ele atua diretamente no controle do vício de alcoolismo, tabagismo, entendeu? Se desinflama a pessoa. Já vi alguns estudos até que fala que melhora até na fertilidade, porque desinflama o cara. Sacasse? Tem também. Tem também, entendeu? Então, tipo assim, é uma parada que é muito sinistra, só que tem um erro muito grande da galera aí,
E assim, é bom prestar atenção. Sempre que você faz o uso de alguma caneta emagrecedora, você vai ter uma inibição do apetite. Sim. Isso é fato. E aí o que é que eu vejo a galera tomando, fazendo, no caso? Não come. Eu fui para um café com minha esposa, velho, a gente sentou, era 7 da noite, tava cheio, e ninguém tava comendo. Irmão. Era café e Coca-Cola na mesa. Eu disse, caralho, a turma não come mais, velho, não come. Só que tem um problema, galera, vocês precisam se atentar. A perda de massa muscular, ou chamada de sarcopenia, que é a perda de massa ou de função muscular, Causada exatamente por ela isso, né? exatamente, ela está relacionada pela perda de massa magra. E aí vem doenças atreladas a isso, que é Alzheimer e Parkinson. A gente pode estar diante de uma geração de adulto que vai ter mal de Alzheimer e Parkinson pra caralho. Vai subir muito porque o pessoal não está se alimentando direito, velho. E aí lembra que eu tinha falado lá atrás que o whey, nesses casos, se tornam necessários, por quê? A gente precisa pelo menos bater a cota proteica, velho. Pra gente pelo menos fazer uma manutenção de massa magra desse indivíduo, entendeu? Só que a galera nem isso tá fazendo. Ah, porque eu fico enjoado, porque não sei o quê, e aí não come, emagrece. Aí fica um saco de pele da porra. Pois é, não tem saúde nenhuma, aí vai dar uma pancreatite, fode o pâncreas ali, sobrecarrega o fígado, não sei o que, vai dizer que a culpa é da substância, mas exatamente, não é. Não é. Aí tem, assim, recentemente eu comprei, eu até comentei contigo na academia, tipo, eu comprei um curso de peptídeos, assisti algumas aulas e vi que aqui no Brasil a gente ainda tá engateando, velho. Porque tem muita coisa que é comercializado fora, que a gente nem sonha que chegou aqui ainda. Tem atletas, Fábio, de fisiculturismo que se aposentou, e eles são atletas a nível olímpia mesmo, e os caras hoje aposentados, eles fazem protocolo de peptídeo, pô. Então, um cara que relata que tem epicondilite medial e lateral nos 2 braços durante a carreira inteira quase, usando peptídeo se curou, velho. Cara que teve ruptura parcial de peitoral, de tendão, que se curou através de peptídeos. Tem peptídeos secretadores de GH, que é GHRP, é GPRH1, alguma coisa assim. Uhum. Tem ipamoralina. GHPR6. Aí tem ipamoralina. Com DEC, sem DEC. Tudo isso são peptídeos que ajudam na secretação de GH. Tem CJC 1295. Isso. Tem vários peptídeos que atuam nisso, né? Aumentando o nível de GH. Então, assim, é uma parada tão massa porque não atinge teu eixo, velho. Não tem aquela supressão, entendeu? Só que o mal, feito o Fábio falou, aqui no Brasil, pra achar, velho, é uma merda. É só importado, vem muito caro. E é por isso que o governo agora, ele tá com essa... Tá querendo derrubar a patente da tiserpatida. Porque a gente sabe que o governo tá querendo a fatia dele, né? Porque a gente tava até comentando no off aqui que nos Estados Unidos já foi liberado, porque isso vai chegar aqui, que eu acredito que vai chegar aqui, porque o custo com o tratamento da obesidade já vai superar o lucro que essas empresas já têm. E está tendo impacto direto, como eu falei, no mercado, tipo mercado de alimentício e de bebida. A galera está bebendo menos. Exato. Entendeu? E quando você tem um impacto nisso, mudou o comportamento das pessoas, o comportamento do mercado vai mudar. Vai mudar. Acabou, velho. Não tem para onde correr. Tanto que nos Estados Unidos, Trump botou agora o Ozempic e outro lá, com um preço mais acessível para todo cidadão americano ter acesso para o tratamento de obesidade. Porque, como o Fábio falou, o custo para o tratamento de obesidade, ele já supera o lucro dessas empresas. Exatamente. Entendeu? Aí tem mecanismo fisiológico, né? O estímulo do GH via hipófise, aumento do IGF-1, que é tudo isso que o Matheus bem exemplificou aqui. Quando a gente, só para concluir essa linha, quando a gente faz o uso de GH no fisiculturismo, a gente não quer de fato aumento do GH, a gente quer aumento do IGF-1. Sim. Porque o IGF-1 separado é caro para a porra. Não vende separado, aqui, né? Ele isolado é caro e vem pouquinho, velho. Tipo 0,4 ml, assim, numa polinha pra tu tomar em whey. E é muito difícil de achar. Você vai ter que importar e quando você converte não vale a pena. Fica mais em conta comprar o GH. Porque a galera fala, tu mais GH pra aumentar o GH. Não, pô, GH tu vai aumentar lá dormindo, fazendo outras coisas. Mas a gente quer o IGF-1. E o que é que tu acha dessa galera que tá... profissional não, mas tipo blogueiro que tá se valendo desse marketing aí, né? Quais os perigos, né, velho, que a gente... Vamos lá. A gente tem também aí a questão da desinformação, né? Porque nem todo vídeo ele é informativo, nem tudo que a gente vê ele também é desinformativo. E o que eu vejo muita galera aí é tipo... tanto para esteroide, isso se aplica, né? Uhum. Eu pegava aí uma atleta que tinha, não vou dizer o nome dela, vai que eu bato nela, ela não processa, não tô afim de processo agora não. Mas ela batia no pé e dizia que não tomava nada. Ela era patrocinada da Max Titânio.
batia no pé e não tomava nada, não tomava nada, não tomava nada. Quer dizer, porra, não é possível que essa mulher não tome nada, porra, pelo amor de Deus. Só que aí depois de um time ela saiu e falaram lá que ela tinha uma multa milionária se ela falasse que tomasse alguma coisa. A marca proibia ela de falar que tomava. Só que aí a gente entra pro negócio, velho. As pessoas que estão vendo não vão acreditar, porra. Exatamente. Entendeu? Então eu consigo. Não, jovem, você não consegue. Não consegue. Não vai ficar com aquele corpo tomando isso. Não vai ficar, não vai, né? Eu brinco até com minhas pacientes mulheres que, tipo, minha esposa, ela tem uma genética, porra, fora da curva, irmão. Tipo, fora da curva mesmo. Aí minhas pacientes chegam assim, não, eu quero ficar com a bunda, igual a Isabela, os ombros. Eu falei, não, vai se frustrar, velho. Isabela come uma bacia de cuscuz de manhã, come só a porra, pão, não sei o quê. Não faz cardio, só treina. Tem 3 cirurgias no joelho de um acidente que ela sofreu. Todas as lesões a nível de joelho Isabela teve. Isabela se mantém acima da média. Acima da média, irmão. Pois é. Sem tomar. E tem um fator genético também que faz fator genético, velho, muito. Né? Entendeu? Aí eu digo pra todo mundo, não vá, você vai se frustrar. O mesmo se aplica pra blogueira, se aplica pra esses influencers. Né? O cara tá lá, tal. Você não vai ver um cara divulgando um produto ilegal, por exemplo. Tipo, uma Tizerpatida, né? Geralmente do Paraguai, porque tem uma daqui que é liberada, né? Sim, tem. Que é daqui que é liberada, né? Só que você não vai ver um cara divulgando isso. Então, tipo assim, existe a desinformação, vocês precisam prestar atenção, tipo, será que realmente esse cara é natural? Tem muita gente que fala, né? Eu sou natural, né? Não faço uso disso, ou faço uso disso. Aí tem cara que fala, eu faço uso de Tizerpatida, mas pô, o cara tá entupindo o cu de bomba, entupindo o cu de estimulante, sabe, velho? Então, tipo assim, às vezes tem um cara que tem uma predisposição genética a ser seco. Exato. Isso tem que ser levado em consideração também. Muito, exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, muita coisa precisa ser levada em conta para você ver, pô, será que realmente eu devo usar isso? A primeira pergunta é você se perguntar, meu objetivo está tão distante dessa forma, eu já fiz de tudo para alcançar, quase sempre você nunca fez. Nunca fez. Se a gente for analisar e fazer uma anamnese bem... Não faz. Né? Não faz. Você vê que realmente não tem... O cara tá vacilando em alguma coisa. Sempre. Ou em mais de uma, ou em mais de uma. Então, se a gente for comparar, então, no caso aqui, né, se a gente falou de anabolizantes e falamos de peptídeos, se a gente for analisar a comparação de ação de um para o outro, né, a galera sempre tem essa dúvida também. Pô, se eu tomar isso daqui, eu vou ter a mesma ação, não vou ter, ou então vou ter o mesmo resultado. Eu disse, aí sempre falo, depende do seu objetivo. Tudo vai depender. Exatamente, porque se a gente for comparar aspecto físico, se você tiver com a substância anabólica, você vai ter outro resultado totalmente diferente do que só usando o peptídeo. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Como ele bem falou aqui, o peptídeo ele não é caracterizado como substância anabólica. Não, ele nem atua no eixo. Pois é. E essa diferenciação precisa ser dita, que é outra coisa que não é dito também em consultório. Tá ligado? Que a gente pega, por exemplo, o cara que faz uso de esteroide, você vai ver aquela densidade muscular. É diferente. Aqueles cortes mais profundos. É diferente. Principalmente se o cara segue dieta, treina direitinho. Então você vai ver que é diferente, velho. Chega o cara pra mim e fala, eu sou natural. Eu consigo ver só pela densidade muscular dele. Só pela densidade, velho. O cara acostumado já. O cara natural, ele tem aquele corte mais raso, sabe? Ele tem aquele abdominal menos blocado. Entendi. Aquele corte mais clean. Já o cara hormonizado é aquela parada mais bruta, mais empedrada. Parece que ele é duro, sabe? Uma rocha. Então, assim, são vias de atuações diferentes. Consequentemente, resultados diferentes. E quais são os riscos que tu já viu pela tua prática clínica, além da pancreatite, né? Que vem sendo bastante divulgada, do uso de peptídeo, quais são os riscos que a pessoa tem? Cara, assim, o que eu vi já foi de fato com o uso de GH, propriamente dito. Certo. Que aí ele, a depender da dose e do tempo que tu... Porque assim, gente, toda substância, seja peptídeo, esteroide, qualquer coisa, dipirona, Doflex, qualquer coisa que você for usar, você tem que... São 3 fatores. Primeiro fator, dose e dependência. A dose que eu vou usar. Segundo fator, tempo que eu me exponho a essa dose. Quanto tempo eu vou me expor a essa dose? E outra coisa, genética. Porque tem um cara que tem predisposição para ter acne. Pode ter certeza que esse cara usando 1 ml de teste, esse cara vai pipocar de espinha. Tá ligado? Então, tipo assim, eu já vi menina virilizar com 5 mg de oxandrolona. Porra. Pouco, né? Muito pouco. Levando em conta que o sal daqui, a Anvisa libera para farmácia de manipulações, ele com 70%, 80% de pureza, então vamos dizer que 5 deve ter 3 mg ou 4. Então ela já virilizou. Então, assim, tudo você tem que fazer essa pergunta. Em relação do GH, o que foi que eu notei e vi? Em mim, eu fiz o uso numa preparação para o Arnold Classic e usei doses consideráveis de GH. Gastei uma moto de GH. Comprei na farmácia, tudo direitinho, foi. Mas também competi o Arnold Classic 2023. Primeira coisa que eu vi, resistência à insulina.
Não tinha mais. Não tinha mais. Usava assim, porque eu usava todos os dias, então chegou um momento que eu fazia, quem faz dieta aí sabe o que eu tô falando, quando o cara tá numa dieta hipocalórica, que o cara faz uma refeição livre, dá logo um sono, o cara fica sonolento, que é a insulina alta. Dá um pico insulínico Eu ali, né? comia, velho, não tinha nada, por conta do uso do GH. Depois eu fui ver que alguns fisiculturistas da elite se tornaram pré-diabéticos, se tornaram diabéticos tipo 2, por conta do uso de GH. Porque não produzia mais. Não produzia mais, mano. Entendesse? Com doses cavalares. Entendesse? Então, por isso que geralmente é interessante você fazer uso e parar. Eu não tinha esse conhecimento na época, né? E assim, muito do que eu sei hoje eu fiz, tá, gente? Eu errei, eu me fudi. Teve que botar a cara mesmo pra poder... Exatamente, né? Tentei me matar de diversas formas, mas não consegui nenhuma, graças a Deus. Né? Mas aí os únicos assim, GH eu vi, esses colaterais, mas com os outros ainda eu não vi por quê. A clínica aqui no Brasil é pobre disso ainda. Sim. De peptídeos de fato, ipamoralin, CJC com DEC, sem DEC, esses supressores de GH, é pobre porque o comércio aqui é fraco. O comércio aqui é muito fraco. Agora que os fisiculturistas tops do Brasil estão começando a ter acesso a isso, e aí daqui a pouco a gente vai vendo de fato como é que melhora. Acredito que vai demorar a chegar, vai mas demorar, vem. Vai demorar. Mas vem pra cá porque, é como eu falei, né? Tá começando a mudar o comportamento e o custo com o tratamento de obesidade tá ficando maior do que o lucro. Né? O lucro que a indústria farmacêutica tem, por exemplo. O Mounjaro, por exemplo, eles começaram, foi liberado aqui porque eles passaram das fases de teste da Anvisa. Sim. Quando passou, liberou, disse, porra, dá pra usar na galera. Usar por quanto tempo? Sei lá, velho. Tem um Guto Galamba, por exemplo, ele faz uso de uma dose de manutenção. 2,5 mg por dia. Por semana, no caso. O Mounjaro. O Mounjaro, a tizerpatida, ele usa. Pode ver lá, ele expõe isso tranquilamente nos stories dele. Ele faz o uso de 2,5 mg vai inibir o apetite dele, pelo tempo que ele tá usando, não inibe mais. Mas os efeitos fisiológicos ainda estão acontecendo. Entendi. Entendeu? E com relação ao efeito fisiológico, muita gente fala, né? Muitas pessoas pensam que quanto maior a dose, significa que você vai ter mais resultado, né? E isso aí tem que estar só que esse efeito dose-resposta, não necessariamente ele segue essa ordem. Não. É bem assim, deixa eu explicar para a galera entender. Todo medicamento, desde o teu anti-inflamatório que tu toma, um dipirona, ibuprofeno, até uma trembolona, ela tem o que a gente ensina na farmacologia, tá, gente? Dose mínima efetiva, que é aquele negócio. Menos que isso, não adianta tomar que não vai fazer efeito. Sim. Tem a dose que a gente chama ali uma dose padrão, que é aquela dose que vai te suprir efeito, vai ser legal, e tem o que a gente chama de dose tóxica. O que é isso? Não adianta tomar mais que isso, que só vai ter colateral, velho. Se passar disso aí... Matheus, e qual é a dose tóxica? Depende de cada um. Eu fiz o teste comigo na trembolona, nessa mesma preparação em 2023. Eu tava usando 600 mg, é trembolona pra caralho. E no caso entrou em fase de saturação, Não, né? Até 600 ficou de boa, subi pra 800, só aguentei 5 dias. Puta que pariu, velho. Comecei a ter acne, coisa que eu não tinha. Doideira. A cabeça, o cara comecei a ter sensação de perseguição. A paranoia, né? O cara fica paranoico, o tempo todo. Eu tô dizendo pra você, então, tipo assim, eu vi que minha dose máxima efetiva era aquilo ali. Passou daquilo ali, era dose tóxica. Aí o mesmo se aplica pra tizerpatida, pra retatrutida. Eu tô com um paciente agora obeso. Ele é meu paciente, meu advogado, o Edson, o nome dele. Não sei se ele vai ver isso aqui. Edson chegou pra mim com quase 190 quilos. Quase 190 quilos. Grande, imenso. Grande. Eu chamava ele de planeta Terra. E aí, velho, Edson chegou, a gente começou com 2,5 mg de tizerpatida. Não rolou com o Edson. Não fez nada. Composição corporal do cara, né, Entendesse? A gente começou com 5. Pronto, segurou. Já começou a dar com 5 miligramas, hoje Edson tá pesando na casa dos 140 e pouco. Mas quase 100 quilos já, velho. Quase 100 quilos. Caralho. Ou 140 e pouco ou 150 e pouco. Não passou de 5 não? Aumentou mais? Não. A gente tá com 5 ainda. Com 5 ainda. Então, tipo assim, e isso, velho, aquilo que a gente falou que tá relacionado ao vício de álcool, tudo, ele era um cara que ele bebia muito. Ele parou de beber. Ele começou a se cuidar mais. Ele foi pai recentemente agora, isso tem um peso enorme também na vida de um homem. Sim, lógico. Então, tipo assim, ele começou a se cuidar e no fim do ano, que ele tinha muita confraternização de clientes dele, ele falou, pô, Matheus, eu não vou nem usar essas 2 últimas semanas do ano, porque eu sei que eu vou ter momentos que eu não vou precisar sair. E acreditem, velho, 2 semanas sem usar, quando ele voltou, ele não teve ganho nenhuma grama na balança. Ele se manteve no mesmo peso e ele se manteve com a mesma parada comportamental. Porque a gente precisa mudar os comportamentos e os hábitos. Que bom. A meta da gente é chegar nas casas de 110, 120 quilos. Bom demais. Né, mas ele já me agradece imensamente. Ele diz que hoje é outro. Hoje é outro cara, velho.
Outro cara. Olha aí, tá vendo aí, né, pessoal? Outro cara. Tá vendo aí, né, Barney? Tu também que tá tomando aí a... E ele não tomou bomba, bicho. Ele tá em dose de 5 já. E já vai em quantos quilos já, Barney? 8 quilos já. Quanto velho. tempo? 45 dias. 6 semanas. 6 semanas, pô. Mas começou com 2,5. Foi 2,5 e tá subindo aos poucos. Porque às vezes também a gente precisa lembrar o seguinte, velho. A meia-vida dessas substâncias gira em torno de 4 a 6 dias. Então, por exemplo, o cara que aplica na segunda, é muito comum que depois de certo tempo na dose, quando chegar lá na quinta, na sexta, ele comece a sentir fome. Mas a minha, ela em um mês foi em 7. Já vai 15 dias, mais 15 dias, e só desceu 1 quilo. O que é comum, tá treinando. Tô treinando. Pode tentando ganho peso de peso É vivo. recomposição corporal. é. Isso, que na balança não vai alterar. 60 quilos. Isso. Foi o que eu Na disse a ele. roupa, Foi o que eu disse a exatamente. ele, Roupa e acompanhando foto. a medida. O melhor parâmetro é roupa e foto. Só que eu digo pra todo mundo assim, o parâmetro pra você ver que se tá emagrecendo mesmo não é só balança. Balança, gente, a gente usa, nesse caso que eu acabei de citar do meu paciente. Era um cara de 190 quilos, velho. É muito Não pesado. tem como a gente não se apegar à É muito balança. pesado. A gente precisa ter uma redução de peso, velho. Mas de um cara que, porra, tá, sei lá, 20 quilos em cima do peso normal dele ali, não se apega a tanta balança, velho. Vai ter uma hora que tu vai descer de peso e depois vai dar uma estagnada, o que é normal disso. Mas aí, voltando, quando tu aplica na segunda, por exemplo, que na quinta, na sexta, tu volta a sentir um pouco de fome, nada descontrolado, mas tu volta a sentir fome, e aí a galera já fica na noia. Porra, nesses casos tem gente que faz 2 aplicações por semana. Esse caso é o típico caso que vai ter reganho. Por quê? O cara não tá mudando o comportamento e não tá mudando o comportamento, Fábio. Acha que vai vai substituir o o ato, porque ali, no momento que tu começa a sentir fome, vai cabeça. Cabeça, irmão. Tipo, irmão, tô com fome aqui, mas beleza, tenho meu planejamento aqui pra seguir, tudo certinho. Vou seguir. Na segunda-feira eu aplico de novo essa porra. Beleza. Se tu tem uma dificuldade em seguir dieta no fim de semana, aplica no sábado, porra. Aplica no domingo. Só alterar o dia, né? Altera o dia, pô. Fica aplicando no fim de semana. Que o cara vai otimizar o pico de exatamente, ação e não vai dele, sentir né? fome. Geralmente, Exato. fim de semana a rotina é mais amena, né, do cara. Então, tipo Boa. assim, o cara aplica no fim de semana, pô. Bom Entendeu? demais. Só que se o cara aplicar no começo da semana e no fim de semana ele tende a sentir um pouco mais de apetite e só cai o pau, velho, aí, irmão. Aí Não tem bom que segure, não né? tem bom que segure, meu. Não tem bom que segure. Bom demais mesmo. Então, pessoal, a gente está se aproximando aqui do final, né? A gente foi massa isso daqui, por quê? Muito do que ele falou aqui é exatamente o que muita gente tem dúvida, né? E é sempre bom a gente ter um profissional capacitado assim para poder te dar uma luz dessa assim, para tu saber para onde é que tu vai, se realmente tu precisa ir para ali ou não, porque muitas vezes nem precisa, né? E que realmente isso não está associado 100% não compra essas ideias de blogueiro. Eu sempre falo isso. Porque blogueiro ele vai querer vender, ele está só com o intuito de passar alguma informação para você, de muitas vezes de forma sem respaldo técnico nenhum, né? Porque não entende de nada e vai passar querendo vender, apenas isso, tá? Então a gente, se você realmente está querendo utilizar, ou então ele tá disposto a utilizar e tem recurso suficiente para isso, para poder manter, procure um profissional. O mais indicado seria esse, porque você não vai ficar aquele cego no tiroteio, né? Você vai ter o direcionamento certinho, vai ter o cálculo de dose ali, tudinho certinho, beleza? E é exatamente o que esse cara veio trazer pra gente aqui, muita informação, foi muito bom estar com ele aqui, depois de muito tempo a gente se reencontrou, e eu queria só agradecer a presença aí. E como é que tá a tua vida, meu irmão? Tá envolvido em algum evento? Cara, tá? eu vou ter um curso agora, dia 21 de março, acho que é no fim de semana depois do teu. Certo. E aí vai ter mais 2 professores convidados, e aí os temas do curso vai ser um professor, vai falar sobre posicionamento digital, marketing e tráfego pago voltados para eu vi lá no profissional de educação física e nutricionista. Eu vou falar sobre variáveis de treinamento e métodos de treinamento avançado, com teoria e prática, e outro amigo meu vai falar sobre isso aqui. Peptídeos, esteroides, farmacologia, dietoterapia voltado para o alto rendimento. Vai ser um dia inteiro de imersão de curso, vai ser lá na Action Fit do Janga. Do Janga. Aí já deixa o arroba, se tiver arroba do evento. Bota o meu arroba aí, e manda a galera falar comigo que tem... Arroba João Matheus Rodrigues B. Rodrigues B. Com TH. Já vai lá, deixa, curte o cara, logicamente, né? Começa a acompanhar ele, porque ele também está envolvido em muitos eventos, assim como eu. E a gente tá com essa missão de levar informação
para todo mundo e deixar claro que a gente não está fazendo apologia a nada, Não, de forma né? nenhuma. A gente só está aqui para ilustrar o que muitas pessoas deveriam fazer, mas a gente está aqui exatamente para tirar essa dúvida de vocês, beleza? E é aquela coisa, né? Quem fala ou não fala, vão usar de todo jeito, é melhor que É, escute a verdade use- e faça exatamente. um uso consciente, né? Exatamente. Vai usar de todo jeito. Então, minha gente, se gostou aí do episódio, compartilha, manda para aquele coleguinha que estava querendo saber das paradas, do sucesso. Aproveita para ativar o sininho, curte o canal, curte o @ do Matheus lá para a gente dar o like e dar essa moral aí, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.